Meus irmãos, depois de cerca de 2 meses e meio de estudo, um pouco mais, nessa carta aos Efésios, nós finalmente chegamos ao capítulo 2, que acabamos de ler. Eu sei que é um trecho um tanto longo, é bem possível que eu tenha que nos domingos seguintes tenha que esmiuçar um pouco mais essa porção da palavra do Senhor e considerar com maiores detalhes as lições que nós encontramos nesses 2 primeiros versículos nesses 10 primeiros versículos do 2º capítulo da carta aos Efésios. Mas é muito difícil nós desmembrarmos, dividirmos esses 10 versículos sem fazer com que eles percam a sua unidade e a força que advém dessa unidade nesta porção que nós encontramos aqui da palavra do Senhor. São versículos riquíssimos. Cada versículo desse há questões que poderiam ser tratadas, lições profundas a serem extraídas, mas se nós fôssemos dividir demais esses versículos, como eu pude fazer em parte do capítulo 1, nós correríamos o risco, portanto, de perder a lição geral, a unidade geral que esta porção da palavra do Senhor encerra. Portanto, eu quero hoje considerar esses 10 versículos de uma maneira geral e procurar, com a graça de Deus, elucidar o significado e o propósito do apóstolo Paulo nesta porção da palavra do Senhor. Mas quero fazer isso, irmãos, à luz do contexto anterior, no texto que nós estivemos estudando aqui no domingo à noite passado. Vamos sempre recordar que estas divisões em capítulo, elas não são inspiradas, elas não são canônicas. Elas foram feitas para facilitar a localização das verdades de alguns dos versículos, das porções da palavra do Senhor. Elas nos ajudam, muitas vezes, aqueles que a fizeram com a intenção melhor possível de identificar, de fato, os assuntos tratados, as unidades, mas não vamos imaginar que, por começarmos aqui um outro capítulo, necessariamente haja uma diferença muito grande, um contraste muito grande entre esse início do capítulo 2 e o final do capítulo 1. Apenas recordando aos irmãos, na semana passada nós estivemos refletindo aqui como o apóstolo Paulo continua, a partir do versículo 20, observem, do capítulo 1, a ilustrar o grande poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, em operação nos nossos corações, afirmando que esse poder de Deus em operação nos nossos corações é exatamente o mesmo poder operado em Cristo Jesus, através do qual o Espírito Santo de Deus o ressuscitou dentre os mortos. Os irmãos lembram que antes disso ainda, nós vínhamos considerando que a partir do versículo 15 do capítulo 1, nós temos uma oração do apóstolo Paulo. Ele havia ouvido falar da expansão, do crescimento, do amadurecimento, da fé daqueles irmãos de Éfeso e do amor que aqueles irmãos tinham pela igreja do Senhor Jesus. E ouvindo ele essas boas notícias acerca do estado espiritual daqueles irmãos na igreja de Éfeso, que ele conhecia, pelo menos boa parte deles tão bem, porque havia passado ali 3 anos do seu ministério, mas cerca de 4, 5 anos haviam se passado, muitas coisas haviam ocorrido, mas as notícias que chegavam de Éfeso eram muito boas. Aqueles irmãos eram fiéis ao Senhor, confiavam-se e confiavam na graça de Deus e na justiça de Cristo. E eles amavam os irmãos. Isso motivou o apóstolo Paulo, como ele costumava fazer e costuma fazer nas demais cartas, a orar por aquela igreja. E a orar suplicando que Deus concedesse àqueles irmãos
mais discernimento, mais entendimento das verdades que o Espírito Santo de Deus revela na sua palavra, com propósitos bem definidos, como eu vi aqui com os irmãos. Versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos dos vossos corações para saberdes, 1. Qual a esperança do seu chamamento, 2. Qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e 3. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Num certo sentido, portanto, meus irmãos, assim como os versículos 20 ao versículo 23, é uma continuidade dessa argumentação do apóstolo Paulo, havendo orado, suplicando que Deus desse àqueles irmãos, entre outras coisas, discernimento para compreenderem melhor a natureza do poder de Deus em operação na vida deles e no coração deles. E ele faz isso no final desse capítulo 1, ilustrando esse poder e afirmando que a natureza do poder em operação no coração deles é a mesma daquele poder infinito que havia ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos. E aí então o apóstolo Paulo continuou nesse final do capítulo 1, procurando fazer com que aqueles irmãos discernissem que aquele poder que havia ressuscitado a Cristo, através do qual Cristo havia sido ressuscitado dentre os mortos, operava na vida deles em virtude da união mística que eles tinham com o Senhor Jesus Cristo, pelo fato de que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo do Senhor Jesus. E aí então o apóstolo Paulo apresenta o Senhor Jesus como o Senhor Supremo do universo e o cabeça da sua igreja. Exatamente porque nós somos membros do corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da sua igreja, é que o poder que opera no cabeça, opera nos seus membros. E o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, que operou a ressurreição de Cristo, opera também em nós, na nossa vida, a redenção, a regeneração, a justificação, a nossa santificação e, por fim, a nossa glorificação. Quando, portanto, meus irmãos, nós iniciamos o capítulo 2, nós tenhamos em mente que aqui o apóstolo Paulo está, no certo sentido, dando continuidade àquilo que ele vinha falando. Vamos ter em mente essas duas coisas: a nossa união mística com Cristo, como membros da igreja do Senhor Jesus e ele como cabeça da sua igreja. Aquilo que ocorre a Cristo, ocorre conosco. Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando ele morreu, a nossa união com ele é tamanha que nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, a nossa união com ele é de tal natureza que nós ressuscitamos com ele também dentre os mortos. E quando ele foi entronizado à direita do Pai, nós também fomos entronizados com ele e nos assentamos com ele nos lugares celestiais. Portanto, não vamos estranhar que no capítulo 2, no versículo 6, estas coisas sejam ditas. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A doutrina da nossa união com Cristo permanece na mente do apóstolo Paulo a tratar do assunto que ele vem tratando aqui no capítulo 2, que ele havia mencionado no capítulo 1 e terminado essa sua argumentação nos versículos 22 e 23 do capítulo 1, quando menciona Cristo como o cabeça da igreja, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. E também a ideia do poder de Deus em operação em nós continua aqui. Não esqueçamos disso. O que é que o apóstolo Paulo vinha fazendo? Ele vinha suplicando a Deus que Deus desse aos crentes em Éfeso uma compreensão maior, entre outras coisas, do imenso poder que estava em operação nele. Poder responsável neles
pela transformação da vida deles, poder capaz de transformá-los, de mudar a natureza deles, transformar a natureza daquelas pessoas, daqueles irmãos. E quando o apóstolo Paulo inicia esse capítulo 2, meus irmãos e irmãs, ele ainda tem essas palavras dele, essas ideias dele na sua mente. E ele ainda quer fornecer mais informações, mais verdades reveladas por Deus àqueles irmãos, para que eles discernissem melhor a natureza desse poder em operação neles. E para que isso fosse possível, eles teriam que compreender bem o estado em que eles se encontravam antes da conversão, para que pudessem apreciar melhor a natureza da transformação operada pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela mediação da palavra de Deus, no coração, na natureza, na vida daqueles irmãos. Com isso em mente, portanto, irmãos, vamos nos deter um pouco mais nesses 10 versículos, procurando compreender a argumentação do apóstolo Paulo aqui, e extrair dessa argumentação, com a graça de Deus, as lições que ele pretende nos ensinar e aplicá-la a nós, para a nossa edificação, e especialmente para o louvor, para a honra e para a glória de Deus Todo-Poderoso que nos salvou em Cristo. Quero sugerir aos irmãos que esses 10 versículos encontram-se divididos em 3 partes principais. Nem sempre é assim, mas nesse caso nós podemos identificar essas partes principais. Os 3 primeiros versículos, observem, nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo descreve para os crentes de Éfeso qual era o estado deles antes da conversão. E ao assim fazer, ele está explicando qual o estado de todo ser humano, de como o ser humano vem a esse mundo no estado natural de pecado em que todos nós viemos a este mundo. Dos versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo apresenta a natureza da transformação que eles experimentaram pela operação da graça de Deus soberana, não por obras, do coração deles. E a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo apresenta o propósito de tamanha salvação. Qual o objetivo de Deus Todo-Poderoso em pegar mortos nos seus delitos e pecados, mortos espirituais, e comunicar a eles vida mediante a união deles com Cristo Jesus. Vamos, portanto, considerar um pouco mais cada uma dessas divisões principais dessa porção, irmãos, da palavra do Senhor. Primeiro, nos 3 versículos primeiros, disse aos irmãos que aqui o apóstolo Paulo apresenta o estado daquela igreja, daqueles irmãos, daquelas pessoas, antes da conversão deles. E ao fazer isso, eu repito, ele está lançando luz e revelando, de maneira inspirada por Deus e de forma infalível e inerrante, exatamente qual é a natureza do estado em que o ser humano não regenerado vem a este mundo. E sem essa compreensão, meus irmãos, jamais discerniremos bem a natureza do poder de Deus que operou em nós a nossa regeneração pela misericórdia e pela graça do Senhor. Afinal, qual era o estado daqueles crentes de Éfeso antes da regeneração e qual é o estado de todo ser humano do modo como vem a esse mundo, o estado natural em que o ser humano se encontra antes da regeneração? O apóstolo Paulo descreve esse estado aqui como o estado de morte espiritual. Isso é o que ele afirma logo no início desse trecho.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Na verdade, se os irmãos estivessem aqui olhando o texto original, veriam que há algumas adaptações aqui no versículo 1, porque o apóstolo Paulo começa a argumentar tanto e a explicar tanto acerca da natureza desse estado de pecado, que ele tem que, depois do versículo 5, reformular a maneira como ele havia começado a sua argumentação, retomar o assunto, como nós fazemos frequentemente, quando nós estamos tratando um assunto e nós nos estendemos explicando alguma coisa, depois nós temos que reformular novamente a nossa gramática, a nossa maneira de dizer as coisas. Mas isso já está aqui resolvido na nossa tradução, porque os tradutores já trouxeram os verbos principais que aparecem lá no versículo 5, já trouxeram para o primeiro versículo, e aí já nos apresentam aqui uma afirmativa gramaticalmente completa, embora isso não se encontre no original, mas de maneira apropriada, com base naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer depois no versículo 5. Mas ele diz: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse nos deu vida não entra aqui. Ele, na verdade, o apóstolo Paulo guarda o deu vida para o versículo 5. Ele começa apenas apresentando o nosso estado de pecado. Ele começa dizendo: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí ele continua: nos quais andastes outrora. Vai, até que no versículo 5 ele tem que reformular: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aquilo que ele não tinha, ele afirma aquilo que ele queria dizer: vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas nesses versos, irmãos, o que nós temos é essa descrição do estado do homem no estado de pecado, como mortos nos seus delitos e pecados, como mortos espirituais. E os irmãos sabem muito bem que a morte na Bíblia é apresentada em termos de separação. Morte física, separação do corpo da alma. Morte espiritual, separação nossa de Deus, o doador da vida, de Cristo, o doador da vida. E morte eterna, a separação eterna nossa do Deus eterno que nos concede vida. E o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui é que aqueles irmãos, hoje vivificados pela graça de Deus, eles estavam outrora nesse estado de morte espiritual, de separação de Deus, o doador e o comunicador da vida. Estavam como que galhos de uma árvore, cortados dessa árvore, secos, porque não podiam receber os nutrientes da raiz e dos troncos e dos galhos dessa árvore. E então, irmãos, o apóstolo explica, detalha mais esse estado de morte espiritual, quando ele relaciona esse nosso estado com o mundo, com o diabo e com a nossa própria natureza. Com relação ao mundo, ele apresenta a característica do homem nesse estado natural de morto nos seus pecados. Ele é alguém que simplesmente segue o curso deste mundo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O homem natural é aquele que, como diz o apóstolo Paulo em outra carta sua, em Romanos, deixa-se conformar com este século. E ele simplesmente segue o curso da correnteza desse mundo sem Deus. A sua mente é mais e mais formada pelo pendor deste século, desse mundo. O seu gosto, o seu prazer, a sua maneira de raciocinar, de pensar, a sua vontade é cada vez mais dirigida por aquilo que esse mundo, as pessoas sem Deus, fazem e gostam e praticam. O homem natural é, por definição, um homem morto nos seus pecados, seus delitos e pecados, afastado de Deus, e uma das marcas dele é essa. Ele não pode nadar contra a correnteza do mundo. Os acenos do mundo são muito grandes para ele.
A força do mundo é enorme. E ele se deixa moldar, e ele é moldado de fato, e ele simplesmente se deixa levar, e não pode fazer outra coisa por si próprio, pela correnteza do mundo. Os prazeres do mundo, a concupiscência da vida, a soberba dos olhos, tudo aquilo que o mundo apresenta, o cativa, o domina, ele é como que encantado pelo mundo. E aí então ele não pode fazer outra coisa, senão seguir o mundo. E se deixar levar pelas filosofias do mundo, pelas ideias do mundo, pelas maneiras do mundo agir, pensar, viver, se comportar. Assim são os homens naturais. E assim, meus irmãos e irmãs, éramos nós também, outrora, antes que a graça de Deus nos alcançasse em Cristo. Mas se com relação ao mundo, o homem natural é marcado por essa sua subserviência, por essa sua submissão à maneira como o mundo se conduz e se comporta de maneira contrária à revelação da vontade de Deus, com relação a Satanás, o diabo e os seus agentes, o homem no estado de pecado é alguém absolutamente dominado, subjugado pelo príncipe deste mundo. Olha o que o versículo 2 continua dizendo: dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, mais ainda, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O não regenerado é alguém cujo Deus é Satanás. O não regenerado é alguém cuja vida e vontade é dominada, controlada, vamos colocar assim, traduzindo a palavra aqui no original de maneira mais literal, energizada pelo Deus deste século. E há uma comparação interessante que lança luz, irmãos, pelo termo aqui traduzido como atua nos filhos da desobediência. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É interessante observar que a mesma palavra aqui traduzida por atua é encontrada em Filipenses. Eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem as suas Bíblias, num texto muito conhecido nosso, no versículo 13, onde nós lemos: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O Espírito Santo de Deus opera, efetua, atua nos filhos da obediência segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Satanás, o príncipe deste século, opera, atua de maneira semelhante e oposta nos filhos da desobediência. Da mesma maneira como o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia, de maneira semelhante a que o Espírito de Deus, pela misericórdia e graça de Deus, opera no nosso coração, nos convencendo da iniquidade, nos convencendo da injustiça, nos convencendo da graça de Deus em Cristo e operando em nós o desejo de vivermos de maneira submissa à vontade de Deus e levarmos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Assim também, o energizador deste século, Satanás, o príncipe deste século, ele opera, ele atua ativamente nos filhos da desobediência, produzindo neles essa determinação de andarem de maneira contrária à vontade de Deus e de maneira submissa à vontade do mentiroso, do pai da mentira, de Satanás, o príncipe deste mundo. É uma afirmativa forte, meus irmãos, mas é aquilo que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Aqueles que não foram regenerados, o homem natural, morto espiritual, morto no que diz respeito aos seus delitos e pecados, ele anda não apenas como alguém que se deixa levar pela correnteza dos acenos desse mundo, das ideologias desse mundo, da filosofia desse mundo, da maneira de pensar desse mundo, mas ele também faz isso, porque ele é energizado pelo príncipe
deste século. Porque ele anda de conformidade com o príncipe das potestades espirituais, do espírito que agora atua, age, opera eficazmente nos filhos da desobediência, naqueles que são marcados pela desobediência, naqueles que são caracterizados pela desobediência à vontade de Deus revelada na palavra do Senhor. Como se não bastasse, o apóstolo Paulo afirma ainda que, além de o homem estar de pecado, ser aquele homem que não pode nadar contra a correnteza do mundo e se deixa levar por ela, e como alguém que é energizado e está sob o domínio e a operação do príncipe deste século, de Satanás. O apóstolo Paulo afirma ainda que outra marca deles é que eles se comportam, eles andam, eles vivem dirigidos pela sua própria natureza corrompida e pecaminosa. Irmãos, é um complô terrível. Este entre o mundo, entendido não como mundo material simplesmente, num contraste com o espiritual. Nossa fé não é gnóstica, o espírito não é bom e aquilo que é matéria não é mal necessariamente, e a encarnação do Verbo, já disse aos irmãos, lançou qualquer ideia gnóstica por terra. Mas, meus irmãos, de acordo com o mundo pecaminoso, de acordo com o mundo contrário em oposição a Deus, assim andam aqueles que não nasceram de novo. Andam energizados pelo poder deste século, mas eles também andam segundo a sua própria natureza pecaminosa. Esse complô entre os acenos do mundo, o príncipe deste século, e a nossa própria natureza pecaminosa, torna o homem num estado que não pode, biblicamente, ser definido de outra maneira, senão como mortos espirituais, como pessoas absolutamente incapacitadas de fazerem qualquer coisa para alterar um estado terrível de pecado e de morte no qual eles se encontram em consequência da queda, da corrupção e do pecado herdado dos nossos primeiros pais. E essa ação da nossa natureza pecaminosa no homem em estado de pecado é descrita aqui pelo apóstolo Paulo nos seguintes termos: nos quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para mais um contraste que o apóstolo Paulo faz entre os versículos 2 e o versículo 3. Como ele havia feito um contraste anterior no versículo 11 do capítulo 1 e no versículo 13, versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nós, aqui o apóstolo Paulo tem em mente nós, judeus. E no versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vós, os gentios. Nós somos herdeiros. Vós, gentios, pela misericórdia e graça de Deus, também fostes feitos herdeiros com Cristo. Mesmo contraste entre gentios e judeus é feito aqui no capítulo 2, nos versos 2 e 3. Nos quais vós, gentios, andastes outrora. Mas no versículo 3 ele diz, não vós, gentios apenas, mas nós, judeus também. Não importa, meus irmãos, gentios e judeus são todos culpados diante de Deus. Gentios e judeus estão debaixo da mesma força desse século, desse mundo, arrastados pela mesma correnteza, debaixo do mesmo poder tirano e terrível de Satanás, o energizador dos filhos da desobediência. E estão também, meus irmãos, debaixo do domínio da sua própria natureza corrompida e pecaminosa.
Não importa se são judeus ou gentios. Não importa de que nacionalidade são. Não importa o estado intelectual, as capacidades, as condições intelectuais de ninguém. Não importa a idade. Todos estão debaixo do pecado. Todos são descritos no estado de pecado antes da conversão, como mortos nos seus delitos e pecados. E quer gentios, quer judeus, são governados pelas inclinações da vontade da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Essa é a força que move aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles estão mortos, bem mortos, no que diz respeito ao bem espiritual, a fazer qualquer coisa que mude o seu estado ou que venha agradar a Deus, mas estão muito vivos na prática do pecado. Estão muito vivos, irmãos, para fazerem a vontade da carne, para operarem a vontade dos seus pensamentos e fazerem aquilo que agrada aos seus instintos e à sua natureza depravada e pecaminosa por causa da queda e do pecado. E aquilo que a mente deles, o entendimento deles, a vontade deles aprova por eles mesmos nesse estado de pecado. Eles são dominados pela vontade deles mesmos, pecaminosa. E que, eu repito, irmão, que complô terrível. O mundo por um lado, Satanás por outro. E a nossa própria natureza pecaminosa e corrompida, que não resiste à vontade da carne, dos instintos pecaminosos, não a sujeita e não pode sujeitá-la à vontade do Deus Todo-Poderoso. E não pode fazer absolutamente nada para mudar esse estado terrível de morte espiritual, mas de um ativismo enorme no que diz respeito a seguir ao mundo, a ser dominado pelo pecado, por Satanás, energizados por Satanás e para satisfazerem a vontade da carne e do pensamento. Quando os irmãos, que pela misericórdia e graça de Deus já foram alvo do objeto, do lavar regenerador do Espírito Santo, foram objetos da graça de Deus, olharem para aqueles que não foram objeto ainda da mesma graça, entendam, eles estão mortos dos seus delitos e pecados. Seguem o mundo, não podem fazer diferente. São súditos voluntários de Satanás, o energizador deles, aquele que opera o engano, o erro, a mentira e o pecado no coração deles. E eles têm o próprio coração deles já, a própria natureza corrompida e nesse estado. E, meus irmãos, eles não podem fazer nada para mudar o estado terrível em que eles se encontram. Portanto, não fiquem frustrados quando muitas vezes a gente fala da palavra de Deus, explica e tenta ver se eles mudam de vida e vivem uma vida diferente que agrade a Deus, mas nós não conseguimos ser bem-sucedidos e nós jamais seremos bem-sucedidos. Só o Espírito Santo de Deus, só aquele mesmo poder infinito que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, é capaz de transformar mortos espirituais, comunicando-lhes vida. E isso é o que Deus faz gratuitamente, graciosamente em Cristo Jesus. Depois, eu não consigo, por mim hoje, irmãos, eu falaria apenas nesses 3 versículos. Teria tanta coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos. Mas como apresentar apenas esse estado terrível de pecado do homem não regenerado, sem apresentar o remédio de Deus, sem continuar no versículo 4 dizendo mais Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele só faz seguir o curso da correnteza do mundo. Ele é sujeito, submisso, dominado pelo diabo, seu energizador. Ele tem uma natureza corrompida que não pode fazer outra coisa senão satisfazer a vontade da sua própria carne e dos seus pensamentos. Mas Deus, aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que o homem jamais poderia operar no estado de pecado, Deus, pelo seu Espírito Santo, através daquele mesmo poder que operou em Cristo Jesus na ressurreição dos mortos, opera também nele. E olha o que lemos aqui, meus irmãos, versos 4 ao verso 6. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O homem, em si próprio, por si próprio, morto nos seus delitos e pecados. E ele não pode fazer nada para alterar a sua terrível situação. Mas alguma coisa pode ser feita. Deus pode fazer. E Deus o faz. E o faz movido pelos seus atributos, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Porque o Deus que a Bíblia revela é um Deus justo e fiel e verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente, mas também um Deus gracioso e misericordioso, é que o homem não pode, o homem pecador, pode sair desse estado terrível em que ele se encontra, não por obra sua, não por absolutamente que ele possa fazer ou contribuir, porque ele não pode fazer nada nem contribuir com nada, mas Deus, por causa da infinita misericórdia de Deus, por causa do eterno e grande amor de Deus, pode ser retirado desse estado terrível de morte e de pecado e ser transportado para um estado de graça e de vida. E é isso o que o apóstolo Paulo fala nesses 3 versículos 4, 5 e 6. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, não por mérito nosso, não por qualquer coisa boa que Ele tenha visto em nós, mas porque Deus, movido como Ele é, por graça, por misericórdia e por amor, Ele nos tirou daquele estado e realizou em nós 3 coisas estupendas. Os verbos principais de toda essa sessão estão aqui nesses versículos que lemos agora. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Eu estou repetindo isso porque o termo grego, tem uns verbos com uma preposição prefixada a eles, e que dá essa ideia sempre, junto com. Lá estávamos nós, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, junto com Cristo, nos vivificou. Em virtude da nossa união com Cristo, Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. Em virtude da nossa união com Cristo, Ele nos ressuscitou desse nosso estado terrível de morte espiritual no qual nós nos encontrávamos. Então, seguro e certa, meus irmãos, é a nossa salvação, que juntamente com Cristo, nós já podemos ser vistos assentados com Ele nos lugares celestiais. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nem ninguém poderá impedir que a obra iniciada no nosso coração seja completada por Cristo, porque nós somos membros do seu corpo. Ele é o cabeça da igreja. E o mesmo poder que opera na cabeça, opera nos membros. E quando o poder de Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o transportou para os lugares celestiais, nós, como seu corpo, num sentido bem verdadeiro, já experimentamos essas mesmas coisas com Cristo. Estávamos mortos, mas pela operação do Espírito Santo, esse poder estupendo de Deus, nós fomos convencidos da iniquidade, do pecado. Deus produziu em nós arrependimento, comunicou fé ao nosso coração, nos justificou diante dele pela justiça de Cristo, nos fez novas criaturas em Cristo e novamente unidos a Ele nós temos vida em Cristo Jesus. Fomos vivificados. Estávamos mortos, mas fomos vivificados em Cristo. Fomos ressuscitados com Cristo. E com Cristo fomos assentados nos lugares celestiais. Não posso ir muito além disso hoje, irmãos, mas quero passar para a terceira divisão do nosso texto, procurando ressaltar o propósito desta grande obra redentora que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário.
o grande propósito dessa obra da redenção planejada na eternidade, naquela aliança, naquele pacto eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já sabemos que o homem não é o propósito de Deus. O homem não é o objetivo final. Nem a nossa felicidade, nem a nossa salvação. O propósito final está em Deus, a sua honra, a sua glória e o louvor do seu nome. Se aprove a Ele na eternidade criar, Ele o fez para o louvor da sua glória. E se aprove a Ele redimir os seus eleitos, Ele o faz para o louvor da sua honra e da sua glória. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, apenas mortos nos seus delitos e pecados foram vivificados. Sem nenhuma obra nossa, sem nenhuma virtude nossa, sem nenhum mérito nosso, pela graça nós fomos salvos por Deus, movido que é pelo seu amor e pela sua misericórdia. E em virtude da nossa união com Cristo, fomos vivificados, fomos ressuscitados com Cristo, e com Cristo nos assentamos nos lugares celestiais. Para que Deus fez isso? Qual o propósito de Deus em fazer isso? O versículo 7 nos responde: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. A razão, o propósito, melhor dizendo, pelo qual o Deus Todo-Poderoso vivificou mortos espirituais, é para manifestar, hoje e por toda a eternidade, por todas as épocas por vir, a riqueza da sua graça, a maravilha da sua misericórdia para conosco, pecadores, em Cristo Jesus. Irmãos, não por obra nossa, não que houvesse em nós qualquer coisa que atraísse o favor e a graça de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque nós somos criaturas dele, nós somos o produto das suas mãos, nós somos vasos feitos por esse oleiro, e mesmo as boas obras que porventura venhamos a fazer depois de ressuscitados com Cristo, depois de feitos novas criaturas em Cristo, não são mérito nosso, porque elas foram preparadas por Deus, mesmo determinadas por Deus, mesmo antes da nossa regeneração. Ele mesmo as preparou para que nós andássemos nela. Mas, meus irmãos, tudo foi pela misericórdia de Deus, tudo pela graça de Deus, para que a excelência dessa sua graça seja manifestada, a suprema riqueza da sua graça seja anunciada, seja demonstrada, seja proclamada por toda a eternidade, porque tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Não havia mérito em nós, não há mérito em nós, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, esse poder tremendo do Espírito Santo, por meio da sua palavra, e o poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também opera em nós. E nós jamais aquilataremos de maneira apropriada a natureza e a profundidade desse poder, se não tivermos em mente o estado terrível em que nós nos encontrávamos outrora, de mortos espirituais, e a natureza da transformação pela qual nós passamos, não por mérito nosso, mas pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, por essa transformação espiritual, essa vivificação, essa regeneração produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, para que toda honra, toda glória e todo louvor sejam conferidos àquele único que merece tudo isso, ao Deus Todo-Poderoso, ao Filho que nos regenerou e ao Espírito Santo que aplica essa obra da redenção nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um coração grato a Ele e que aquela oração do apóstolo Paulo se concretize também nas nossas vidas.
Que o Senhor nos dê espírito de entendimento, de discernimento nas verdades reveladas na sua palavra, para que então, aquilatando melhor a natureza dessa obra da graça de Deus e desse poder de Deus em operação em nós possamos viver aqui de maneira digna e íntegra e fiel e temente ao Senhor, de acordo com a vocação para a qual nós fomos chamados, de maneira digna da vocação para a qual nós fomos chamados. Que poder, meus irmãos, operou em nós. Que poder continua operando em nós a santificação. Que poder um dia operará em nós a glorificação. Tudo pela vontade de Deus, tudo pela graça de Deus, tudo pela misericórdia de Deus. Nada por obra nossa. A única coisa que Deus requer de nós são as mãos abertas para recebermos a fé, que também é dom de Deus, e pudermos ter o nosso coração mudado, transformado e vivificado. Deus fez isso por nós. Nós que já pela graça de Deus fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Que Ele nos dê, portanto, um coração grato. E quanto àqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda estão naquele estado terrível de morte espiritual, o que podemos fazer é, com a graça de Deus, explicar a palavra de Deus, apresentar a palavra de Deus, apresentar essas verdades que o homem precisa conhecer e de cujo conhecimento depende a salvação deles e a vida eterna. E, por outro lado, suplicar que o Deus de toda graça seja gracioso para com eles e que o mesmo Espírito de Deus que um dia operou no nosso coração tamanha transformação, pegue esses mortos espirituais também e os vivifique, e os ressuscite, e os transporte para os lugares celestiais, aonde pela graça de Deus nós já nos encontramos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos ficar em pé. Eu peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um corinho, e nós vamos cantar louvando ao Senhor com gratidão por tamanha salvação e tão grande Salvador que temos em Jesus, o nosso amado e bendito Redentor. Hinário número 88.